11h11, a gente volta a falar do acidente no Rio de Janeiro com 69 feridos, acidente com 2 trens na noite de hoje na estação Presidente Juscelino Mesquita, região metropolitana do Rio. Quem está conosco é o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Melo. Muito obrigado pela sua participação, Gustavo. Eu que agradeço, né? Bom, Gustavo, esse acidente, na verdade, só revela o que a gente já sabia, de que há um problema sério de degradação, má qualidade de trens, superlotação no transporte público, e aí a gente sabe que a superlotação não causou acidente, mas que é responsável também por ter mais vítimas, uma vez que diminui a segurança das pessoas transportadas, né? O que a gente está vendo é mais o mesmo, como você mesmo disse. O problema todo de um acidente, em qualquer área, na aviação, onde quer que seja, é necessário você ter uma investigação do acidente, que se divulgue o relatório das causas do acidente, para que ele não se repita e que se puna os responsáveis pelo acidente, né? E eu não digo punir apenas com multas, mas com medidas educativas, com medidas que façam com que, de repente, a própria empresa responsável pelo acidente cresça com aquilo ali e se desenvolva a ponto de não repetir o acidente. E, infelizmente, não é o que a gente enxerga no transporte público no estado do Rio de Janeiro. Existiram no passado alguns acidentes, incidentes, não dessa magnitude de hoje, felizmente, mas aqui na Assembleia, na Alerj, já houveram comissões onde a concessionária de transporte ferroviário foi chamada e ficou sem dar explicações sobre alguns acidentes. Por exemplo, teve um caso aqui que se chamou de trem fantasma, quando um trem apresentou defeitos de freio e o maquinista desceu para verificar o freio e a composição andou sozinha sem o maquinista. Aí não se sabe, não se explicou se ela andou sozinha ou se, inclusive em alta velocidade até a próxima estação, ou se alguma pessoa assumiu o trem e sem autorização para tanto. Qualquer uma das duas respostas são absurdas, né? São absurdas, mas de qualquer maneira não foi correspondido. E a Getransp, que é a suposta agência de fiscalização independente, não só não relatou esse acidente e outro, eu estou apenas dando um exemplo, tem outros casos, a comissão da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, como também prorrogou, o governo Sérgio Cabral prorrogou o contrato que terminaria em 2023, né, assinado em 98 pelo então governador Marcelo Alencar, prorrogou por mais de 25 anos. Quer dizer, então, quando você tem um acidente, você tem um efeito dominó. A gente tecnicamente chama de gerenciamento de risco, tem um efeito dominó, tem uma série de fatores. O último dominó é um erro do operador. Hoje a gente vai encontrar nesse acidente um erro de alguém, uma falha humana, ou na manutenção, ou o próprio maquinista. Mas lá no topo, um dos primeiros dominós do topo é uma falha de gestão, é uma falha gerencial no comando da operação como um todo. E é aí que eu aponto essa falha da cúpula, né, do nosso Estado em estar não punindo, não verificando, não investigando adequadamente há alguns anos incidentes e eventuais acidentes com a Supervia. Esse foi o problema. Então, quer dizer, todo acidente é uma construção. Você tem que ter milhares de incidentes na base de uma pirâmide para você ter um acidente grave no topo da pirâmide. É sempre assim. Agora, o que pode ser feito a partir de então? Uma vez que a legislação existe e a fiscalização não é feita, quem deve ser cobrado? Quem fiscaliza o próprio governo? Pois teria que o Ministério Público agir, investigar e chamar a responsabilidade no caso dos órgãos fiscalizadores e reguladores do mercado, por que não foi tratado adequadamente no passado, ou explicar, né, se não foi ou por que foi, dar explicações, né? Isso aqui está nebuloso, pode ser até que esteja sendo muito severo, pode ser até que a Getransp venha a público e diga, não, aconteceu isso, fizemos aquilo e tal, mas isso não foi feito. A divulgação
o esclarecimento à opinião pública e à sociedade, que é de fato os donos do governo, nós como sociedade que elegemos esse governo, que elegemos os nossos representantes, nós merecemos receber explicações. E eu acho que isso está faltando. Talvez o Ministério Público tenha o poder de forçá-los a darem explicações devidas, né? Esse é um ponto. Agora, quanto ao acidente em si, Juliano, houve relatos de passageiros dizendo que teve apresentando problemas e parando ao longo do trajeto desde o início da viagem até essa estação onde houve a colisão, e apresentando falhas ao longo do trajeto, às vezes parando, às vezes acelerando, dando alguns trancos. Então não estava sendo uma viagem normal, tranquila, segundo o relato de passageiros ali que estavam no local do acidente, que estavam no acidente. Então, isso deveria ter sido feito, deveria ter, isso já elucida para mim, como especialista em gerenciamento de risco, uma falha de treinamento, uma falha de processo. Agora, Gustavo, o que acontece com os trens que não tem lotação mínima, ou se tem, isso não é respeitado? Porque aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros pontos do país, a nossa reportagem flagra frequentemente a superlotação. Aliás, não precisa ser repórter para perceber isso, é só você querer entrar num vagão de trem do metrô ou do transporte metropolitano, aqui no caso de São Paulo, no Rio de Janeiro, em um horário de pico, para você ver o quanto é desumano e impossível acreditar que aquilo seja legal, seja permitido por lei, colocar pessoas de uma maneira tão exprimida em um transporte que tem o aval do poder público. É um absurdo isso. O Brasil tem alguns pontos, alguns modais, cerca de 12 pessoas por metro quadrado. A gente só encontra isso no Japão, né? Você não encontra isso em países desenvolvidos, no caso da França ou da Inglaterra, e muito menos no metrô de Nova York, por exemplo, em outros modais ferroviários e metroviários. No caso do Japão, apesar de ser um país desenvolvido, é uma raridade. Você não encontra isso em outros lugares. E a gente tem esse problema da superlotação. Nesse caso aqui, Juliano, desse acidente principalmente, eu acho que isso não contribuiu para o acidente, porque por causa do horário, e por sorte, graças a Deus, não estávamos superlotados. Se estivesse superlotado, teríamos um acidente de proporções maiores, com mais vítimas, né? Com mais vítimas e tal, quem sabe até com mortes. Quer dizer, a gente teve a princípio, segundo o relato que eu vi na televisão, são 68 feridos. Já chega a 69 o número. O que me surpreende, inclusive, foi que o maquinista que se salvou não estava para dar entrevista à AGETRANSP, ao governo e aos órgãos de fiscalização. Quer dizer, em qualquer acidente, a primeira pessoa que você entrevista, que a polícia entrevista, etc., é o causador do acidente. Quer dizer, o maquinista ele foi recebido pela Supervia e já foi levado para casa. O secretário estadual de Transportes, o Carlos Roberto Osório, conversou conosco ao vivo há cerca de 40 minutos e disse que ele seria peça fundamental para entender o que aconteceu, né? E o que o secretário nos fez entender é que ele seria ouvido imediatamente. Agora, essa informação de que ele foi para casa realmente soa um pouco esquisita, né? Soa muito. Eu vi entrevista do secretário na televisão dizendo que o maquinista estava bem, que já tinha dado uma primeira entrevista à Supervia. Acontece que a Supervia é parte interessada. Exatamente. A Supervia ele é funcionário dela, né? Conduzido a casa. Não deveria ter sido conduzido a delegacia, dado esclarecimentos, não só a polícia, como a AGETRANSP, que é, em teoria, o órgão fiscalizador. Ele não teria que dar entrevista à Supervia, né? Ele teria que dar entrevista a diversos órgãos, depois sim levado para casa. Agora, não houve isso. Então, essas surpresas indicam que falhas graves na investigação, que prejudicam a investigação e a elucidação do real motivo do acidente em si. E isso não contribui para que eles não se repitam no futuro. O que deixa a gente mais preocupado ainda é que, como se não bastasse a má qualidade do transporte público, ele vem, e aí não me refiro especificamente ao Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, envolvido em diversas denúncias
de corrupção e formação de cartel. Quer dizer, o que faz a gente entender que, por um lado, o dinheiro não é suficiente para o investimento, só que esse dinheiro ainda é desviado, é maquinado, é maquiado, vamos dizer assim, a partir do momento que há o cartel também, né? Sobre isso eu não posso emitir juízo de valor. O que eu posso dizer como gerente de risco, o meu papel é exatamente evitar que novos acidentes aconteçam, salvar vidas de pessoas. Esse é meu papel profissional, e não só como professor universitário, como também papel profissional. Eu acho que todo acidente precisa ser investigado por uma entidade isenta e idônea, e profundamente divulgado, estudado, para que ele não se repita, não só na ferrovia do Rio de Janeiro, como na ferrovia de São Paulo, como em outras ferrovias pelo Brasil e no mundo. As investigações de acidentes colaboram e contribuem para isso, para que você ensine o seu ensine o seu colega de trabalho o que aconteceu para que isso se repita. Não tem nem, inclusive, o objetivo básico de punir ou de castigar alguém, não, mas que a gente aprenda com ele para que ele não se repita. E isso eu não tenho visto aqui nos transportes do Rio de Janeiro, infelizmente. A gente tem mascarado, a gente tem esquecido os acidentes, eles não têm sido amplamente divulgados. O que aconteceu? Isso sim é uma falha. Por exemplo, em acidentes aéreos, você tem uma divulgação de um relatório do CENIPA, que é um órgão da aeronáutica que estuda os acidentes aéreos. Se você for lá na aeronáutica, você consegue pesquisar um relatório de todo e qualquer acidente acontecido no Brasil, com clareza dos fatos que contribuíram, o que aconteceu, etc. Na ferrovia aqui do Rio de Janeiro, não. Você não tem onde ir pesquisar os acidentes anteriores, o que aconteceu, o que foi feito para que ele não se repita. A gente sabe de relatos de trens muito antigos, os trens novos estão chegando, resta-nos saber e o que vamos fazer com a malha ferroviária, como está a malha, porque não adianta só o trem, se o trilho e as dormentes não estão intactas, não estão confiáveis, não adianta você colocar um trem super novo numa malha velha. Então, isso é outra coisa que tem que se investigar. Qual a contribuição da malha? Qual a contribuição da parte elétrica? A parte elétrica é uma peça fundamental nos freios dos trens. Então, como é que está a parte elétrica dessas ferrovias? Então, tudo isso precisa ser investigado, precisa ser esclarecido, precisa ser divulgado, né? Então, a gente, até para emitir juízo de valor das causas prováveis do acidente, a gente precisa saber da integridade dos dormentes e trilhos, saber da integridade dos sistemas elétricos e saber até que treinamento dos maquinistas, que treinamento eles são feitos, por que exames psicológicos eles passam, como estão de saúde, etc. Bom, Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco, professor, muito obrigado pela sua participação, esclarecendo um pouco mais sobre o acidente no Rio de Janeiro, na verdade, sobre o transporte público em geral e uma forma até de ampliar a segurança que é uma das principais formas de condução das pessoas diariamente para o seu trabalho, depois no retorno à casa. Gustavo Cunha Mello, muito obrigado. Eu que agradeço, boa noite a todos. 11h24, rápido intervalo, a gente volta em instantes.